desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina, nessa cidade, a uma mulher das filhas dos filisteus. Vou começar aqui, ó. Sansão, nessa época, os filisteus dominavam a terra, né, de Israel, porque Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor. A gente tem que tomar um certo cuidado, irmão, porque quem domina esse mundo, o Deus desse século, a Bíblia diz, o mundo jaz maligno. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque em qualquer terreno que nós pisamos, ali pode ter uma isca de Satanás. Mesmo envolvido em coisas simples e até boas, mas ali pode ter uma isca de Satanás. Você quer ver uma coisa? Eu já vi, e talvez você já tenha visto também, o pessoal que é mais já assim experimentado em Deus, que tem já mais tempo na fé, que é batizado no Espírito Santo, tudo, já deve ter percebido isso também. A pessoa está bem, está na casa de Deus, está assim uma bênção, as coisas começando já a tomar um rumo diferente, já passou aquela primeira fase da conversão, que é aquela fase do deserto, né? Para a pessoa, para Deus provar, ver se há no coração dela mesmo, né, a firmeza de servir a Deus. Aí já está naquela fase que ela está entrando na terra prometida. E aí começam a aparecer as ilusões do mundo. Ela conseguiu passar pelo deserto, passou bem, venceu, confiou em Deus, Deus abençoou. Aí quando chega na terra prometida, aí ela começa a se vislumbrar com as coisas desse mundo. E ela deixa de olhar para os céus, para Deus, e ela começa a esquecer de onde que vem o socorro dela. Começa a confiar nas riquezas, começa a se iludir com a glória desse mundo, que daqui a pouco eu vou falar isso para vocês também, com detalhe, e ela vai se distanciando da presença de Deus. Esse mundo que nós vivemos, ele tem muita armadilha, muita, mas muita. Vocês já devem ter visto, a pessoa está indo bem, aí começa a namorar. Qual é o problema em namorar? Desde que seja dentro da santidade, né, direitinho, não tem problema nenhum. Desde que tenha propósito, né? Que comece uma coisa já com um objetivo, né? Nós estamos começando esse relacionamento porque nós vamos levar lá no cartório, né, dos registros lá, e vamos nos casar, e vamos formar uma família, e vamos viver a bênção de Deus. Estou falando desse tipo de relacionamento, nem estou falando dos outros, que esses aí não estão dentro do padrão do cristão. Quem os tem está fora da vontade de Deus. Estou falando isso de crente, de gente que quer levar a coisa a sério. Mesmo assim, tudo certinho, tudo como manda o figurino. Mas aí a pessoa começa
a distanciar. Mas não deveria, irmão. Deveria um pegar na mão do outro e falar assim: vamos servir a Deus juntos? Vamos ser uma bênção? Vamos fazer a vontade de Deus? Eu não vou falar sobre isso hoje, mas está na leitura desses dias, né? Que eu, no capítulo, aqui é o 14, no capítulo 13. O Manoá, depois você lê o capítulo 13, quando o anjo aparece para a mãe de Sansão e fala para ela assim: você vai ter um filho, ela era estéril, você vai ter um filho, e então agora a sua vida vai ser assim. Eu estou só voltando ao capítulo anterior para você entender a questão do cuidado que a gente tem que ter. Ele fala para a mulher, fala assim: você vai ter um filho, só que você não pode beber vinho, nem bebida forte, nem... Você vai ter que santificar a sua vida. Por quê? Porque o filho que vai nascer de você é igualzinho aconteceu com Maria, né? Com a Virgem Maria. A diferença, claro, que de Maria, ela foi visitada pelo anjo, a semente de Deus que foi colocada nela. No caso daqui da mãe de Sansão, foi o relacionamento dela com o marido. Mas ela não podia ter filho. E o anjo falou assim: olha, você vai ter um filho, mas esse filho não vai ser qualquer um. Então o seu comportamento também não poderá ser de qualquer jeito. Ele terá que ser um comportamento santo. Porque vai ser gerado em você um jovem que vai ter o Espírito Santo, e ele vai precisar dessa referência. Então, voltando. Aí o Sansão cresce, os pais dele fizeram a parte deles, direitinho. Aí agora o Sansão cresce, e ele vai nessa cidade, e a terra era dominada pelos filisteus. Quando ele chega na cidade, ele vê lá uma mulher, que é bem famosa também, né? E ele diz aqui a palavra de Deus, que ele viu uma mulher das filhas dos filisteus. É aqui que mora o perigo. Nós vivemos num mundo que é cheio de filisteus e de filhas e filhos dos filisteus. E nós temos que ter o cuidado para não colocar os olhos neles, nem no que eles têm, nem no que eles são, nem no que eles possam nos oferecer. Absolutamente. Drasticamente, radicalmente, nós não podemos colocar os olhos na vida do ímpio, nem naquilo que ele possui, nem naquilo que ele conquista, nem naquilo que é bom, nem no que é ruim. Por quê? Porque quando nós colocamos os olhos nisso, nós começamos a nos perder. Aqui foi o início da queda de Sansão, quando ele colocou os olhos. Colocar os olhos, irmão. Vamos para Mateus capítulo 4, porque nós temos um exemplo a seguir, e esse exemplo se chama Jesus. Mateus capítulo 4. Olha o que ele diz aqui. Então o Sansão viu uma mulher, né? Ele viu. No capítulo 4 aqui de Mateus, do versículo 8 em diante,
Na última das 3 tentações aqui do deserto, no versículo 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Lê agora, pessoal. E mostrou-lhe todos os reinos. Olha aqui para mim. Aqui diz que Jesus viu todos os reinos e a glória deles? Não diz. Aqui diz que o diabo mostrou. O Sansão, quando desce a essa cidade, o diabo podia ter mostrado para ele essa mulher, mas o diabo não mostrou. Foi ele que viu. O perigo é quando nós começamos, quando os nossos olhos, esse que é o problema. O problema não é a tentação, porque Jesus foi tentado. O problema é quando nós começamos a querer aquilo para nós. Sansão viu. Esse viu aqui não foi um olhar natural. Aqui foi o olhar do desejo. Tá, lá no Gênesis, no capítulo 3, né, de Eva lá, no Gênesis, se não me engano é o 3, aí, da tentação de Eva, no 3, deixa eu pegar aqui o versículo 1. Então, ó, ora, a serpente era mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Até aqui é tentação só. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos. Olha o que o diabo queria fazer, vê se ele conseguiu. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E agora diz o quê? Vendo a mulher. O que ela viu? Que aquela árvore, até aquele momento, os olhos dela ainda não tinham sido, aqui já abriu. Que a árvore era boa, agradável aos olhos, olha lá. Aqui não era o diabo mostrando mais. O diabo mostrou antes. Eu falei, assim que Deus diz e tal. Mas daqui um pouco não, daqui um pouco a mulher viu. Esse ver aqui fala desejável. Então esse ver é que agora ela queria. Uma coisa é o que o diabo mostra, irmão. Outra coisa é aquilo que nós queremos. No versículo 7 diz: então foram... O problema é isso. O problema é quando os olhos se abrem. O problema é quando a gente coloca os olhos. O diabo mostrou para Jesus todos os reinos. Vamos voltar porque o assunto principal é esse. O diabo mostrou, não tem problema, irmão. Para todos nós o diabo vai querer mostrar caminhos errados. Que, afinal, essa é a missão dele, né? Então no capítulo 4 de Mateus, no versículo 8, novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Então a coisa foi pesada, irmão, apelativa. O diabo mostrou. Só que aí diz
E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só ele servirás. Então o diabo deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Os olhos de Jesus não estavam no mundo. Os olhos de Jesus, estavam em Deus. No capítulo 6 de Mateus, no capítulo 6, vai ter a oração, tudo, mas pegar do versículo 1 até o 9, olha que interessante, irmãos. Jesus vai explicar assim, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faz trombeta tocar diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, que se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto fará o quê? Recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós o pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Vamos lá, Pai nosso. Onde estavam os olhos de Jesus? No céu. Os olhos de Jesus estavam no céu. Jesus está falando de oração, vocês perceberam? E Jesus falou: olhem para o céu. Coloque os olhos de vocês no céu. Vocês vão se dar bem. Ele fala do Pai Nosso aqui. Aí lá no 22, vai lá. Versículo 22. Depois você pode ler todo Mateus 6. Aí ele diz assim, capítulo 6, versículo 22, pessoal. O versículo é o 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas. Aí vai vendo, pessoal. Ninguém pode servir a dois senhores. Ele está falando, ele continua. Aqui é a continuação do Sermão do Monte. O Pai Nosso, e vai indo. Aí ele está falando: ninguém pode servir a dois senhores. Ele está falando de oração. Ele está falando dos olhos nos céus. Ele está falando: se os teus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Agora ele diz: ninguém pode servir. Então ele manda continuar com os olhos nos céus. Olha, diz mais: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que é as riquezas, né? A Deus das riquezas. 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vida, pelo que haveis de comer ou que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais
do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai, olha lá, para as aves, para o alto, né? Que não semeiam, nem cegam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial, que está onde mesmo? No céu, né? As alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus está falando para os nossos olhos continuarem nos céus. Irmão. Nós precisamos de roupa para vestir? Precisamos. Nós precisamos do alimento? Precisamos. Nós queremos ter boas coisas? Queremos. Mas nós só não podemos tirar os nossos olhos dos céus, se não começa, e vê se isso é novidade, crise de ansiedade, é porque os nossos olhos não estão nos céus, estão nas coisas. Aí começa desespero para acumular riqueza. Não tem problema acumular riqueza, desde que meus olhos estejam nos céus. Ter um relacionamento, namoro, eu falei no início, que é o caso de Sansão. Ter um relacionamento é bom. Aliás, não é bom que o homem esteja só, a Bíblia diz. Não é bom que o homem esteja só. Mas os nossos olhos precisam estar no céu. Para quê? Para que o relacionamento tenha um padrão do céu. Eu não tenho que olhar para os padrões daqui. Eu tenho que olhar para os padrões de Deus, irmão, celestiais. E como que eu vou saber, pastor? Na Bíblia tem muitos exemplos. Um é esse que eu falei para você, está no Juízes 13. Um é esse, quando Deus fala com o casal. Eu anotei muita coisa do capítulo 13, não é para hoje, mas é muita coisa boa. Ali mostra concordância, mostra oração, comunhão com Deus, fidelidade, cumplicidade, né? Poder de Deus. É bonito ver o casal servindo a Deus. Ali você vê, é bonito. O anjo, quando aparece para a mãe de Sansão, o pai, né, que futuramente, né, seria, o pai dele não está lá, estava trabalhando. E aí ela vai e conta para o marido, né? E falou: olha, o anjo me apareceu, falou isso, falou aquilo e tal. Aí ele dobra os joelhos, irmão, e a Bíblia diz que ele ora e ele clama a Deus. E ele pede que aquele anjo apareça também para ele. E o que acontece? O anjo aparece. Não para ele, para ela de novo. Só que aí ela fala: pô, espera aqui. Aí corre, chama o marido, ele vem e aí eles conversam ali na hora. É bonito, você vê a concordância, você vê aquela ligação, né, espiritual. Então é bonito, desde que os olhos estejam nos céus. Tem um momento que eles caem de joelho assim, que eles fazem uma oferta lá, um holocausto para o anjo no altar, e aí sai um fogo daquela oferta, e a Bíblia diz que o anjo de Deus, ele sobe naquele fogo, irmão, e desaparece diante dos olhos deles, e nunca mais aparece para eles. Trouxe a mensagem, foi embora. Eles estavam quase que querendo idolatrar o anjo foi embora. Mas são experiências com Deus. Então é bom, desde que os nossos olhos estejam nos céus. Os nossos olhos têm que estar nos céus. Se os nossos olhos não estiverem nos céus, a gente acaba se perdendo. Aí nós começamos a colocar os olhos, volta lá no Juízes 14. Pastor, ter os olhos no céu significa o quê? Significa você pensar na sua salvação. Significa você pensar: o que eu estou fazendo agrada a Deus? E às vezes nós nos pegamos fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, pensando o que não agrada a Deus, plantando o que não agrada a Deus.
nos comportando de um jeito que não agrada a Deus, né? Quem veio na sexta-feira ouviu bastante sobre isso também. Então ele diz aqui: desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, e agora, pois, tomai-ma por mulher. Aqui tem o positivo com o negativo, né? Junto, né? Positivo com negativo dá o quê mesmo, pessoal? Na matemática dá o quê? Negativo. O que é positivo aqui? Positivo é que ele respeitou a ordem de que o relacionamento teria que estar com o teu consentimento, né, dos pais. Tinha uma porção de coisas que não vem ao caso agora, que era o dote, que tinha que pagar tudo. E aí ele foi e comunicou aos pais. O negativo. O negativo era com quem ele estava querendo, né? Esse que era o negativo. Mas, ao menos, ele comunicou os pais. Quando ele comunica os pais, vocês lembram que eu falei que no capítulo 13, o anjo de Deus, ele explica como que os pais deveriam criar o filho? No capítulo, depois vocês lembram. No capítulo 13, o anjo explica como que eles deviam criar esse filho. E eles estão seguindo direitinho a risca, como tinha que ser a criação dele. Então, quando Sansão vem e pergunta: olha, eu vi uma mulher assim, assim, os pais fazem o quê? Aí versículo 3. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta. Por quê? Os olhos de Sansão estavam no céu? Não. Quem está entendendo, pessoal? Tirar os olhos do céu é eu começar a buscar o que me agrada, mesmo que desagrade a Deus. Eu não posso tirar meus olhos do céu. O escritor aqui, ele entende que isso vinha do Senhor, porque o Senhor tinha uma obra contra os filisteus. Aqui é um entendimento, né, que ele tem. Sansão vai perder os olhos. É a leitura que nós estamos fazendo, né, da Bíblia, né? Ele vai perder os olhos. Olha que coisa, né? Se os olhos dele estivessem no céu, ele ia perder os olhos? Ele não ia perder. Sabe por quê? Porque ele não ia colocar os olhos nessa mulher. Deus ia preparar para ele. Deus ia preparar. Ia preparar. O Isaac tinha 40 anos, e aí o Abraão estava chateado, preocupado, né? O Abraão falou para Deus, falou assim: o meu herdeiro é o Damasceno Eliezer, não tem um filho, descendência. Aí Deus falou para ele, falou: não, você vai ter um filho. Aí deu o filho para o Abraão. Aí nasceu o Isaac. O Isaac cresceu. O Isaac estava com 40 anos e ainda não tinha casado. Ele falou: peraí, mas como é que a minha descendência vai ser grande se o meu filho não casa, né? Não tem esposa, tudo. Aí com 40 anos, aí Deus preparou. A gente tem que ter esperança, irmão. Não pode perder.
fé, né? De esperança. Aí casou com a Rebeca. Aí ele casa com a Rebeca. 20 anos de oração para ela poder engravidar. Ela é estéril também. Não pode tirar os olhos de onde? Do céu, irmão. Não pode tirar os olhos do céu. Se eu tiro os olhos do céu, eu começo a perder aquilo que Deus tem para mim. Eu não quero perder o que Deus tem para mim. Vou pegar só uma coisa aqui para passar para vocês. Deixa eu ver se eu gravei, né? Eu gravei sim, peraí. Opa. Salmo 119, 89. A mensagem de ontem do missionário. Salmo 119, versículo 89. Por que eu não posso tirar meus olhos do céu? Simples. Porque a Eva tirou, se deu mal. Sansão tirou, se deu mal. 119, 89. Vamos ler bem forte. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Por que eu não posso tirar meus olhos do céu? Porque é de lá que vem a palavra dele. Eu não posso tirar os meus olhos de lá. O missionário pregou ontem, né? Evangelho de João, capítulo 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo... Eu não posso tirar os meus olhos do céu, eu não posso tirar, peraí, o meu socorro vem de onde? Do Senhor. Eleve meus olhos para o monte fala para o alto. De onde virá meu socorro? Do Senhor. Não importa quanto tempo isso vai levar, o que importa é que eu não tire os meus olhos. A oração que Jesus ensinou, modelo, não para ficar repetitivo igual os gentios repetem. Ele mesmo fala isso lá no Pai Nosso. Ele diz, Pai nosso que estás nos céus. A palavra de Deus está nos céus. Não, pastor, mas ela está aqui. É porque o verbo se fez carne e habitou. Então ele nos trouxe a palavra. Mas hoje, onde ele está? No céu. A palavra de Deus é do céu, não é da terra. Jesus diz, seja feita a tua vontade. Assim na terra, como é no céu, no mesmo modelo, da mesma forma, que é onde? Então aqui na terra, o que eu devo buscar é aquilo que está em conformidade com o céu, porque é para lá que eu vou. Lembra do louvor? Fala, é lá que eu vou morar, o pecador não acredita, a cidade que Jesus preparou, ela é bonita. A minha conexão é com o céu. Eu preciso de um emprego, e que ele tenha conexão com o céu. Como assim, pastor? Meu emprego vai ter anjo lá? O meu gerente, o meu líder, né, ele vai vir assim com as asas e vai me dar uma... Não. Tudo que eu fizer no meu emprego tem que ter conexão com o céu. Eu tenho que entender que o meu salário que eu recebo ali, aquele salário ele veio, sabe de onde? Do céu. Pastor, mas onde está isso na Bíblia? Tem várias formas de explicar isso. A principal é que o apóstolo Tiago disse assim, para os senhores feudais, né, daquela época. Ele fala assim, o salário que vós retestes, né, o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos.
Então, o salário dos trabalhadores que eles tinham retido, agora viria do céu, porque eles oraram a Deus. Irmão, os nossos olhos têm que permanecer no céu. Pastor, eu quero casar. Case em conformidade com o céu. Como assim com o céu? Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Eu quero que a minha vida seja em conformidade com aquilo que... Até porque um dia tudo aqui vai findar. Tudo. E só vai sobrar a eternidade. O céu, os céus e a terra, mas a palavra que está no céu não vai passar. Os meus olhos têm que estar no céu, olhando para a palavra de Deus, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você vai viajar, vai na bênção, mas vai em conformidade com o céu. Vai comprar, vai com a bênção, em conformidade com o céu. Vai vender, vai com a bênção, em conformidade com o céu, com a vontade de Deus, alinhado com aquilo que Deus quer para você. Não num desespero para acrescentar alguma coisa, ou não. Você vai em conformidade, você está conectado com Deus. Deus fala ao seu coração. Jesus, obrigado, amém. Sempre ligado com o céu, sempre ligado com a sua salvação. Se tem alguma coisa, irmão, na nossa vida que nos desconecta do céu, da eternidade, se tem alguma coisa, acerte. Fale para Deus: Senhor, eu vou me acertar, mas eu não vou me acertar igual o rapaz que namora a moça 7, 8, 10, 15 anos, não, com a promessa de casar, só enrolando. Não, eu vou me acertar. Como que eu vou me acertar? Eu vou ficar em conformidade com o que está no céu. Esquece doutrina de igreja. Isso aqui não é doutrina de igreja, não. Doutrina de igreja é uma coisa que tem também, não tem nada a ver com doutrina de igreja. Tem a ver com conexão com o céu. A tua palavra permanece no céu. Senhor, eu vou fazer para o teu agrado. Aí sabe o que vai acontecer? Vamos dar uma lida num salmo que todo mundo gosta de ler? 37 é o verso 4. Ele fala assim, ó, deleita-te também no Senhor. Deleita-te, né? Tenha prazer de fazer a vontade de Deus. E o que vai acontecer? Simples assim, né? Deleita-te na vontade do céu, e você vai começar a perceber que as coisas vão melhorar, vão tomar um rumo melhor. Você vai ficar até mais feliz, mas porque você está buscando fazer aquilo que te conecta com o céu, com Deus, com a presença de Deus. Amém? O que vier para te tirar a paz, ore. Isso acontece com todo mundo que quer servir a Deus. Você faz: Jesus, me perdoe, fiquei chateado, tudo, mas eu nem deveria ter ficado. Então o Senhor já limpa meu coração aqui, porque eu quero ficar conectado com o céu. Eu estou triste porque aconteceu tal coisa. Aí você entra diante de Deus e fala: meu Deus, eu lembrei de uma coisa. A tua palavra diz que na tua presença até a tristeza. O Senhor sabe que eu fiquei triste com uma situação, mas eu venho diante. Pronto, você está se conectando com o céu. Aí as coisas vão acontecer e Deus vai abençoar bastante. Amém, Jesus? Vamos aplaudir a Jesus, o nosso Deus.
glória. Pessoal,